Programa Falando em Saúde. Oferecimento Centro Auditivo Cine. Ouvir em sua forma mais sublime. Olá, o programa Falando em Saúde de hoje vai falar sobre um assunto que certamente angustia todos nós, a dor. Quem vai falar comigo sobre isso é o médico neurocirurgião Dr. Eduardo Piazzi, que depois de 7 anos está de volta aqui ao Falando em Saúde. Seja bem-vindo, Dr. Eduardo. E eu gostaria que o senhor falasse depois para a gente um pouquinho sobre a neurocirurgia. Muito obrigado, Márcia, pelo convite. Estou muito agradecido. Estar de volta aqui depois desse tempo no Falando em Saúde, no TV Litoral. É um prazer falar um pouco da neurocirurgia, que é uma área que tem uma área de atuação no sistema nervoso, desde o cérebro até os nervos periféricos, né? Diferenciando um pouco da neurologia, nós temos algumas atuações em comum, principalmente quando tange o tratamento clínico, a orientação ao paciente, mas no momento que esse paciente precisa de uma intervenção cirúrgica, é o neurocirurgião que faz essa intervenção. Mas, na verdade, as duas especializações acabam meio que unidas, né? Tem doenças e alguns pacientes que são tratados em comum pelas duas especialidades, né? A neurologia e a neurocirurgia. Agora, doutor Eduardo, o assunto principal, a dor, é uma coisa que incomoda todo mundo, né? Agora, como definir a dor? O conceito de dor é uma sensação desagradável, que varia desde o desconforto leve a excruciante, associado a um processo destrutivo atual ou potencial dos tecidos, que se expressa através de uma reação orgânica e ou emocional. Isso é fundamental a gente entender. A dor é sempre subjetiva, ou seja, cada indivíduo aprende a aplicação da palavra dor através de suas experiências pessoais. Cada pessoa tem uma sensação de dor diferente da outra. Eu tenho uma sensação diferente de você. Isso tem diferença entre os gêneros. As mulheres normalmente são mais resistentes à dor do que os homens, né? Normalmente os homens são pouco resistentes à dor. Quer dizer, cada um tem o seu limiar próprio, característico, né? E quando a gente fala em dor, cada paciente é um paciente diferente por causa dessa subjetividade. Sempre que um paciente tem uma dor já crônica, a gente vai diferenciar entre dor aguda e crônica, e ela não melhora com nada, ou é a dor que envolve o corpo todo, o paciente, dói o corpo todo. Eu sempre tento abordar esse paciente do ponto de vista também emocional, porque tanto o envolvimento emocional piora a dor, e também a dor piora a condição emocional desse paciente. Então é uma situação que tem que ser abordada de forma particular, e essa subjetividade, essa emoção em relação à dor é algo muito importante na abordagem desse tipo de paciente. Agora, doutor Eduardo, a dor é um sintoma ou a dor pode ser uma doença? Então, inicialmente, a dor aguda, nós vamos diferenciar a dor aguda da dor crônica, ela é considerada um sintoma. Agora, se essa dor dura mais que semanas, meses, anos, os pacientes sofrem anos com dor e não conseguem melhorar, não conseguem um tratamento adequado, essa dor passa a ser a doença. Ela não é mais um sintoma de algum problema orgânico. Ela se torna tão importante para esse indivíduo, para essa pessoa, que a doença principal dela é a dor. Isso tem se valorizado nas pesquisas, nas investigações atuais, e isso é muito importante. Agora, a dor aguda a gente pode caracterizar, por exemplo, uma cefaleia, uma dor de cabeça comum, é um sintoma de uma enxaqueca, de um estado gripal, por exemplo. A dor de cabeça, ela pode ser aguda, né? Uma dor, a pessoa está muito cansada, dormiu pouco, ou um estado gripal, ela vai ter uma dor, uma cefaleia, uma dor de cabeça aguda. E essa dor vai melhorar com dias ou uma semana. Agora,
a pessoa tem uma enxaqueca, já se trata de uma doença crônica. Apesar da dor aparecer não todo dia, às vezes uma vez por semana, 2 vezes, de forma aguda, ela acaba perdurando por muito tempo. Tem pessoas que trazem a enxaqueca desde a adolescência até a idade adulta, então já se trata de uma doença crônica e uma dor crônica. E assim ela deve ser abordada, porque analgésicos comuns não são bons, anti-inflamatórios não são bons para tratar a dor crônica. Nós temos que atuar com outras medicações. A gente vai poder falar sobre esse avanço na terapia da dor um pouco mais na frente. Agora, a dor pode levar à morte, doutor Eduardo? Por exemplo, a pessoa fica tão fragilizada em relação a ter aqueles quadros crônicos de dor, que pode baixar a imunidade, ficar depressiva e acabar até morrendo? Olha, a gente tem esses casos extremos, né? São raros, né? Ainda bem que são raros. Não atingem assim, uma população geral, mas a gente tem que destacar os pacientes oncológicos, que têm dor intensas e difícil de tratar. Além da doença de base, né, da doença do câncer desse paciente, realmente a dor inibe o sono, inibe a fome, inibe a vontade de viver desses pacientes. Então, alguns pacientes oncológicos com câncer, tratar com dignidade, melhorar a qualidade de vida desses pacientes é algo mais importante para a equipe que trata desse paciente. Agora, a dor é uma coisa universal, né? Infelizmente, acho que a grande maioria da população mundial sofre com a dor. Mas existem também pessoas que não sentem dor. Como que se explica isso? É mais um aspecto pessoal, social também, né? Eu pude estudar em alguns outros países, por exemplo, na França, onde estudei, eu percebi essa relação com a dor era muito diferente de nós brasileiros. É algo totalmente social, cognitivo, e está relacionado muito com a emoção e com a vivência que a pessoa tem, com a importância que ela dá para os seus sintomas. Então, e tem pessoas que assim, vivem, têm uma vida ativa, se movimenta, pratica exercícios, e às vezes a pessoa tem até dor, mas ela não dá a importância que outras pessoas dão para aquele sinal, para aquele sintoma. Então, acho que essa é a diferença de pessoas que sentem muita dor e pessoas que sentem pouca dor, né? Nós falamos que tem alguns pacientes que são multiplicadores da dor. Processos cerebrais, cognitivos, não é vontade da pessoa, não é uma coisa, como diz, voluntária. É um processo bioquímico que acontece no cérebro que faz com que essa pessoa, que o cérebro ele multiplique essa sensação de dor. Isso é muito comum em dor crônica. Isso é um aspecto bem importante na abordagem desse paciente. Quer dizer, a dor significa que tem alguma coisa errada aqui e vai procurar ajuda, né? A maioria das dores agudas, seja ela de coluna ou de alguma articulação, de algum músculo, elas estão relacionadas a um insulto, a um trauma ou uma inflamação aguda. Normalmente, a maioria desse tipo de dor resolve-se com medidas locais, com analgésicos, anti-inflamatórios, em poucas semanas. Quando essa dor perdura por mais tempo, surgem outros sinais, a investigação se torna mais aprofundada e a abordagem desse tipo de paciente também é diferenciada, né? Agora, o senhor trouxe para a gente alguns slides, né? Inclusive para a gente falar um pouquinho sobre a dor, a nociceptiva e a neuropática, né? O que são esses tipos de dores? Então, nós já falamos de um pouco de dor aguda, dor crônica. A dor aguda dura semanas, a dor crônica é aquela que vai persistindo e não melhora, entendeu? E a dor nociceptiva é justamente essa dor aguda, relacionada ao trauma, à inflamação, normalmente a um trauma periférico no organismo. E a dor crônica e a dor neuropática é um desafio para nós médicos na neurologia e na neurocirurgia, porque é uma dor mais difícil de tratar, envolve múltiplos profissionais. Por exemplo, posso dar um exemplo, a dor
do diabético, das pernas do diabético. O alto índice de glicose no sangue do diabético vai causando lesões nos nervos periféricos, que vão para as pernas, por exemplo. Então, esse paciente ele tem formigamentos, queimação, diminuição da sensibilidade dos pés, ele não consegue perceber que está com o chinelo calçado. Então, isso é um tipo de dor neuropática, por uma lesão crônica do nervo, do sistema nervoso, e não do tecido, da pele, do músculo. Entendeu? Então, essa é a diferença da neuropática para a nossa receptiva. Agora, nós estamos falando de diabetes, uma coisa comum também é a dor fantasma, né? Ocorre após a amputação, para muita gente é mito, mas nós ouvimos relatos reais e consistentes sobre a dor fantasma, né? Ela é algo bem importante em pacientes, principalmente que sofrem amputação. Isso acontece nos primeiros meses, né? A gente, por exemplo, paciente que tem amputações de membros inferiores, tem relatos do paciente levantar, como por exemplo, para ir ao banheiro e acabar caindo, porque ele tem a sensação nítida de que o membro dele está no local. Isso ocorre porque o cérebro ele tem um mapeamento do corpo. Todos nós podemos, por exemplo, com o olho fechado, saber que estamos encostando a mão ou no pé ou no joelho. Isso é o mapeamento que o nosso cérebro tem do nosso próprio corpo. Então, apesar dele ter sido amputado, o cérebro ainda continua com esse mapa ainda presente. Então, leva meses, às vezes anos, para isso ser reconfigurado no cérebro. Então, essa é uma explicação aí para a síndrome do membro fantasma. Agora, os pacientes, doutor Eduardo, de dor crônica, de alguma forma, acabam ficando viciados em remédio, né? E isso não é fácil de tratar, Não é fácil, isso é muito pesquisado nos Estados Unidos, né? Que o índice de dependência a opioides, que são medicamentos que nós potentes para o tratamento da dor, como o tramadol, a codeína e a morfina, existe uma dependência desse tipo de medicação. Eu lembro, citando aqui o Anderson Silva, por exemplo, como fraturou a perna, ele falou que ele começou a tomar muito analgésico e ele percebeu que tinha momentos que ele estava sem dor e ele queria tomar o analgésico. Então ele falou, essa entrevista dele, é ele que disse, né? Falou que ele, não, vou parar de tomar tudo, e quando eu tenho dor, ele entrava dentro da banheira com gelo para amenizar a dor dele. Então realmente são medicações que nós temos que usar com cuidado, e porque ela causa uma dependência física e psíquica, né? Também emocional. E tratar desse paciente para conseguir retirar esse tipo de medicação é bem difícil, exige uma abordagem complexa, bem cuidadosa. Ok, eu vou para o intervalo comercial. Não sai daí que é rapidinho. Eu vou deixar você com a dica de saúde do Dr. Charbel Cury. Alô, Márcia, alô todos do programa Falando de Saúde. A dica de hoje em relação a uma doença infecciosa grave que apareceu no Rio de Janeiro nos últimos anos. E, claro, é muito comum em todo o Brasil, né, principalmente em áreas do interior, onde há a relação, né, homem, animal e o ambiente rural, né? Falamos da febre maculosa. Febre maculosa, causada por uma bactéria chamada Rickettsia rickettsii. Ela é transmitida por um vetor, mas não é mosquito. É um vetor que é um carrapato, conhecido como Amblyomma cringenense, também conhecido como carrapato estrela. Ele adora se parasitar animais de grande porte, como bois, cavalos, mas também animais de pequeno porte, né? Menos comum um cachorro, menos comum um gato, né? Porém muito comum e o seu reservatório natural, as capivaras, né? A presença do carrapato não quer dizer que ele esteja transmitindo a doença, ele precisa estar infectado. E como que o carrapato se infecta? Muito facilmente. Quando ele está no ambiente rural, né? O ambiente rural tem ratos, tem roedores, e os roedores tradicionalmente têm a bactéria Rickettsia rickettsii, que eliminam pelas suas fezes. Então o carrapato entra em contato com essa bactéria e ele passa a ter a bactéria dentro dele, se infectando. E ao se infectar, ele vai parasitar os animais de grande porte.
Então, indivíduos que praticam caça esportiva, indivíduos que estão dentro do ambiente rural, no contato rural, né, fazendo atividades de camping, atividades em que tenha contato direto com a natureza, estão bastante expostos à picada desse carrapato, que, um grande detalhe, se for a presença do carrapato estrela infectado, ele precisa estar em contato com o seu corpo por pelo menos 4 horas para fazer a transmissão. E depois disso, devemos esperar, aí sim, de 2 até 14 dias. Se até 14 dias aparecer um quadro de febre alta, de dor pelo corpo, de náuseas, de vômitos, e um grande detalhe que diferencia de outras doenças infecciosas e que chama muita atenção para a febre maculosa, né? Que é o aparecimento de manchas pelo corpo, principalmente na palma das mãos e na planta dos pés. Então, se nós temos um quadro de febre alta, dor no corpo, dor nas articulações, náuseas e vômitos, e manchas na palma das mãos e planta dos pés, e se há um contato prévio de área rural com capivara, caça, camping, e se você teve, que às vezes é muito comum a pessoa saber, olha, eu tive contato de carrapato, eu fui entrar numa área e o carrapato ficou na minha pele. Então, se isso tudo se fecha, é possível que tenha sido febre maculosa. E comunique imediatamente isso numa emergência. Porque se demorar mais que 5 dias, praticamente 100% das pessoas morrem se não tratadas adequadamente. E tem antibiótico que trata, e se tratado adequadamente, todo mundo se cura. Então, essa é a dica de hoje. Ei você, ouve essa! O Centro Auditivo Cine, em parceria com o Banco do Brasil, criou o crédito de acessibilidade. Com ele, você poderá adquirir o seu aparelho auditivo pagando tão pouquinho que seu bolso nem vai sentir. Mas presta atenção que eu vou falar só uma vez. Aparelhos auditivos com parcelas de R$ 57,00. Tá bom, vai. Eu falo de novo. Aparelhos auditivos com parcelas de R$ 57,00. Centro Auditivo Cine. Edifício Medical Center, térreo. Ultramed Diagnósticos, um completo centro de diagnósticos por imagem, equipamentos com a mais alta tecnologia, busca pela excelência em todos os setores, convênios com os principais planos de saúde. Ultramed Diagnósticos, valores que vão além da imagem. Pois é, eu falei que era rapidinho e eu vou continuar conversando com o Dr. Eduardo Piazza, que é neurocirurgião, que está trazendo para a gente boas novidades sobre a cura e o tratamento da dor. Dr. Eduardo, nos dias atuais os problemas de coluna são assim, quase que campeões nas reclamações, né? O que gera problemas de coluna e a dor na coluna? Obrigado, Márcia, por esse tema, né? por esse link. Na verdade, dor na coluna, dor nas costas é uma queixa comum em todos os tipos de consultório, não só do neurocirurgião, mas no neurologista, no clínico, no ortopedista, então é muito frequente. A questão é que isso envolve fatores sociais evolutivos do ser humano. Quando a gente estuda, lê a parte da evolução do homem, a gente diz que a gente paga o preço por andar em 2 pernas. A evolução do animal que andava em 4 patas, né, até chegar ao ser humano, houve toda uma modificação na arquitetura, na angulação, na forma da coluna, e alguns pesquisadores acham que nós estamos ainda nessa evolução. E o padrão de vida que nós levamos hoje, muito sedentário, com má postura, né, praticando pouco exercício físico, anda muito de carro, anda muito de moto, não pedala, né? não anda, né? O excesso de peso é algo importante também. A alimentação rica em açúcares, carboidratos, gorduras, isso faz com que o nosso organismo sofra as consequências dessa má prática que fazemos conosco, né? Então, poderíamos dizer que os bons hábitos, tanto de vida saudável, educação continuada para a atividade física, para a alimentação correta, seria uma forma de prevenir
Eu acho que isso é a mensagem mais importante para o telespectador, é a prevenção. Antes dele iniciar um processo degenerativo da coluna e chegar a um consultório, eu acho que a prevenção é o que ele pode fazer de melhor, de mais importante para a sua saúde. Degeneração na coluna, processo de desgaste, todos nós vamos ter. Depois da puberdade, quando a gente já começa a envelhecer. E hoje os métodos de imagem são muito modernos. Por exemplo, tem pessoas que chegam ao consultório com aquele exame bonito, lindo, cheio de alteração na coluna e se baseiam naquelas alterações e conduzem a sua vida de acordo com o que está escrito ali. Na verdade, aquilo não é diretamente relacionado aos sintomas, por exemplo, de dor, as alterações que o paciente tem. Tem pessoas que têm alteração na ressonância da coluna, porque é comum ter esse tipo de alteração, é um envelhecimento normal da coluna, um desgaste do disco, um desgaste da articulação, dos ligamentos da coluna, e essa pessoa não tem dor. Já outras pessoas têm poucas alterações, mas têm muita dor. Então, tudo parte daquilo que nós falamos no outro bloco, da subjetividade e qual é a influência, né, dessas alterações na coluna sobre a vida da pessoa. Só precisa ter uma coluna aí para mostrar para a gente. Eu trouxe minha coluninha aqui, meus filhos adoram, fico mexendo. Essa aqui, por exemplo, é uma coluna lombar. Nós vemos aqui as estruturas ósseas do sacro, né, que é o osso da bacia, as vértebras e, entre as vértebras, os discos intervertebrais. Girando um pouquinho, olhando a coluna de lado, nós vemos a cada nível existe um nervo saindo. Esses nervos, principalmente na região lombar, eles vão formar o nervo ciático, por exemplo. Então, se uma hérnia, por exemplo, que aqui está demonstrada em vermelho, comprime esse nervo aqui, que está entre a quarta e a quinta vértebra lombar, essa dor ela vai ser sentida na coluna e também irradiada. A dor vai caminhar, vai percorrer a perna toda até o pé, porque o nervo, esse nervinho que nasceu aqui, ele se estende até a ponta do pé. Então essa é a explicação para a dor ciática, né, que todo mundo conhece, causada pela hérnia de disco. Mas nem tudo é só culpa da hérnia de disco. A coluna é uma estrutura complexa do nosso organismo, tridimensional, né, que tem articulações posteriores também, que se movimentam, né? Tem a espinha, processo espinhoso, o músculo ao redor, as aponeuroses, os ligamentos. Então, tudo isso pode ser sítio, local de causa de dor. Então, por isso que a abordagem da dor na coluna é uma abordagem complexa, tem que ser feita com cuidado, com ouvir as queixas do paciente, examiná-lo e tentar tratá-lo de uma forma particular. Cada paciente tem um caso, tem uma queixa, tem um exame que mostra uma alteração. Então, tratar de forma individual é importante esse tipo de paciente. Agora, você estava conversando comigo que existe a pirâmide de tratamento para problemas relacionados à coluna. Isso é uma coisa que eu pratico, não só eu, mas a Sociedade de Coluna recomenda. Todo paciente que tem alteração na coluna, tem dor relacionada à coluna, ele deve, isso em vários tipos de doença no organismo, existe essa pirâmide de tratamento. Ou seja, a maioria dos pacientes vai ser tratado com medicamento, repouso. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar é esse repouso. Coluna, dor na coluna, uma dor aguda, que a gente sabe que vai melhorar com alguns dias, o repouso é prejudicial. Mas nós recomendamos no máximo 2 dias de repouso. A pessoa, o doutor falou, alguém falou para eu ficar na cama 1 mês. Isso é totalmente prejudicial, porque essa pessoa vai perdendo musculatura, vai atrofiando, e quanto menos movimento a gente sabe, mais dor esse paciente tem. Então a pirâmide, ela vai mostrando que a gente, são etapas. Eu dou exemplo para os meus pacientes muito também relacionado à escada. O primeiro degrau da escada é o tratamento clínico, repouso, medicamento, uma fisioterapia. Não deu certo, nós passamos para a segunda etapa da escada. Vai fazer uma abordagem diferente,
vai buscar uma infiltração com corticoide anestésico nessas estruturas da coluna que eu expliquei. Então, esse tipo de infiltração é interessante porque ela é terapêutica, ela trata a dor e ela serve para investigar. Como a coluna tem vários pontos que podem causar dor, então a gente injetando anestésico no nervo, na articulação, o paciente acordado, nós podemos identificar, não, então esse local que melhorou 100%, então a doença realmente é daqui. Então isso é fantástico nesse tipo de abordagem. Isso não deu certo, aí a gente passa para outra etapa, até chegando numa etapa final, ou artrodese da coluna, que é a fixação com parafusos, próteses na coluna, e nós temos também, vou mostrar imagens depois, de pacientes com dor crônica que não melhoraram com nada, que já operaram várias vezes e tem a dor neuropática muito intensa, o estimulador medular, que é um eletrodo, como um marca-passo, só que é introduzido próximo à medula, a gente vai poder falar sobre ele. Essa outra foto, por exemplo, nós vemos um procedimento que é chamado risotomia por radiofrequência. Após o bloqueio, o paciente melhorou, e normalmente nós fazemos o bloqueio numa estrutura da coluna próxima à articulação posterior. Esse nervo, a raiz, ela emite um nervo para cá sensitivo, da sensibilidade. Nós entramos com a agulhinha nesse local, injetamos anestésico, o paciente fala, doutor, melhorei 100%. Nós estamos aí autorizados a realizar um procedimento que é a risotomia por radiofrequência. É um catéter, uma agulhinha que nesse local ela gera um calor de 80 graus e vai destruir esse nervo sensitivo, ou seja, não vai ter relação nenhuma com o movimento e sim com a sensibilidade. É nessa foto aí que nós podemos ver a agulha entrando exatamente nesse local que eu disse e está em vermelho lá gerando calor nessa localização. É um procedimento percutâneo, ou seja, pela pele, não tem corte, com uma sedação leve no hospital, lógico, no centro cirúrgico. Nós usamos o raio-x, a radiografia dentro da cirurgia para localizar esses pontos e o paciente pode ir embora no mesmo dia ou no dia seguinte. Eu estou falando isso para demonstrar opções de tratamento. É lógico que cada paciente tem a sua indicação. Alguns pacientes têm, por exemplo, deslocamentos da coluna. Esse tipo de paciente, às vezes, já necessita, naquele primeiro degrau da escada, de uma fixação da coluna. Então, como eu disse, cada paciente é um caso, cada doença é abordada de uma forma particular. Mas o lado bom é que a novidade, o avanço da medicina, está fazendo com que os tratamentos sejam cada vez menos invasivos, né? Isso é verdade. Existe uma tendência mundial em todas as áreas, até na cirurgia cardíaca, por exemplo, com menores incisões, sem precisar serrar o externo. É lógico que nem todo tratamento, nem toda novidade serve para toda pessoa. Isso que é importante enfatizar e pedir orientação do seu médico. Cada vez mais tem se buscado fazer a mesma cirurgia, o mesmo procedimento, com o mesmo resultado, porém com danos menores aos tecidos, que para chegar na coluna nós passamos pela pele, pela musculatura. Então lesar menos essas estruturas que estão ao redor da coluna, que são importantíssimas para o paciente, para a sua recuperação, é algo fundamental, é que as pesquisas têm avançado e as tecnologias estão voltadas para esse tipo de procedimento menos invasivo. Que é ótimo, né? Agora o senhor trouxe também um aparelho, eu queria que o senhor explicasse. Existe uma tecnologia, ela não é nova, mas ela vem da Europa, muito utilizada na Europa, ela é usada em várias áreas na medicina. No esporte, por exemplo, na Olimpíada de Pequim, foi usada amplamente nos atletas, em clube, por exemplo, o Clube do Botafogo tem já esse tipo de tecnologia dentro do seu departamento médico, que é a terapia de onda de choque. A terapia de onda de choque às vezes assusta a pessoa, não vai dar choque, é um choque mecânico, é uma onda de pulso mecânica. Aqui eu trouxe o aplicador do aparelho, é uma sonda, né, na extremidade
o aparelho ele gera um potencial eletropneumático, ou seja, existe uma pressão que é conduzida por um cabo e nós aplicamos um gel no local onde vai ser feita a aplicação no paciente e é transmitida uma onda de pulso. Essa onda ela vai se propagar pelos tecidos do corpo. Existe uma explicação física de cavitação. Esse tecido ele sofre um microtrauma, mas é um trauma benéfico, onde ele vai desfazer, às vezes, processos inflamatórios locais nesse músculo, nesse tendão. Então, é um tipo de abordagem não invasiva, principalmente para dor crônica. É um tratamento indicado, por exemplo, para uma tendinite do ombro, do joelho, do tendão de Aquiles. Uma pessoa que já tratou com tudo, fez fisioterapia, tomou medicamentos e não melhorou. É uma abordagem que a gente pode tentar. As dores musculares, hoje um tipo de dor muito enfatizada, muito pesquisada, é a dor miofacial de origem do músculo. Porque, por exemplo, o paciente teve uma hérnia de disco. O nosso músculo ele contrai, relaxa, contrai, relaxa. Com a hérnia, normalmente pela dor, o paciente se protege fazendo uma contratura muscular, contraindo de forma contínua esse músculo. Nós tratamos, ele melhorou dessa hérnia, dessa dor ciática, mas o músculo continua às vezes formando um nódulo. A gente chama isso de ponto em gatilho ou trigger point. Então, esse tipo de terapia vai desfazer esse ponto em gatilho, essa dor miofacial que hoje é muito comum, às vezes uma dor relacionada à má postura, ao trabalho repetitivo que a pessoa exerce. Então, esse é o intuito dessa terapia de choque mecânica e normalmente nós fazemos em 3 ou 4 sessões semanais e é muito legal, muito interessante que o paciente já sai sem dor da primeira sessão. Lógico que não é o tratamento milagroso, o paciente nós temos que descobrir por que ele está com aquela dor. Ele vai precisar de uma reeducação postural, ele vai precisar de perder peso, ele vai precisar fazer um fortalecimento muscular. Então é por aí que a gente trata esse tipo de paciente com dor. Eu espero que você tenha gostado do programa, porque dor realmente ninguém merece ter, né? E as novidades chegando cada vez mais avançadas, cada vez menos invasivas. Eduardo, obrigado pela participação, está convidado a voltar outras vezes, não precisa esperar 7 anos. 7 anos, né? Muito obrigado, Márcia, Seja pelo bem-vindo, convite. espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje, porque realmente viver com dor ninguém merece, né? Mas faz contato comigo, marciatebarcelos@gmail.com ou então vá ao blog de marciabarcelos.blogspot.com. Eu te espero por lá e não se esqueça, a gente se vê. Programa Falando em Saúde. Oferecimento Centro Auditivo Cine. Ouvir em sua forma mais sublime.